queres saber se eu te amo ainda? Este fim de semana, milhões e milhões de telespectadores de todo o país esperaram e discutiram o fim deste seriado, Quem Ama Não Mata. Um fim trágico para Jorge e Alice, que passaram por momentos bastante parecidos com o dia a dia, com a vida real de muitos casais. O amor, os primeiros conflitos, os arrependimentos, as brigas mais sérias, a angústia, a falta de compreensão, o desamor e o que é mais grave, a violência. E muita gente pergunta, será que existe mesmo essa coincidência entre a ficção e a realidade? Em São Paulo, o jornalista Paulo de Sá acaba de fazer uma pesquisa. O resultado mostra que a realidade é mais violenta ainda. Em apenas 40 dias, numa só delegacia de Ribeirão Preto, a polícia registrou 500 casos de violência. E vejam só, 67 foram atos de violência contra mulheres. Uma média de mais de uma agressão por dia, o que pode dar a todo mundo uma ideia do que acontece em centenas e centenas de cidades espalhadas pelo país. E o que é pior, esta semana 3 casos também terminaram de forma trágica. Sônia Maria de Paula, 20 anos, morta com 21 facadas. Erasma Claudina Moraes, 42 anos, assassinada com uma facada no pescoço. Iraci Pontes, enfermeira, 25 anos, 13 facadas. 3 crimes passionais, 3 mulheres mortas com o mesmo tipo de arma e num período de apenas 7 dias. E todos os assassinatos aconteceram aqui em Ribeirão Preto, cidade de 350 mil habitantes. Coincidência? Ou trágico retrato de uma sociedade machista, onde a violência, os chamados crimes de amor, são mais frequentes. O delegado Anivaldo Registro, que prendeu um dos assassinos, defende a primeira hipótese. Ribeirão Preto não é uma cidade diferente das outras, e tudo não passa de coincidência. Para ele, é muito difícil explicar por que acontecem tantos crimes passionais. Nós temos vários casos que, infelizmente, o homem, quando gosta de uma mulher, ele chega a certos pontos que nós jamais poderemos encontrar uma justificativa. Eu costumo dizer que para a gente terminar com certas violências e certos impulsos, nós teríamos que controlar o coração e a mente da pessoa, mas jamais vamos conseguir controlar a mente e o coração de um ser humano. O primeiro crime aconteceu no dia 21 do mês passado e o último no dia 29. O jornalista Paulo de Sá, que está fazendo o levantamento estatístico da violência contra as mulheres aqui em Ribeirão Preto, ainda está abalado com a série de assassinatos na cidade. Paulo, por que o homem de Ribeirão Preto mata suas mulheres? Eu acredito que o homem de Ribeirão Preto corresponde a uma amostra de todo o Brasil. Porque a verdade é o seguinte, que a nossa sociedade ainda é machista. Há um machismo. E Ribeirão Preto não foge à regra, não? Os crimes começaram com a enfermeira Iraci Pontes, morta dentro do carro pelo namorado, o estudante José Luiz Hamburg, de 23 anos. Isso foi no dia 21 de julho. Eles eram vizinhos aqui no bairro do Bonfim Paulista e namoravam desde a adolescência. José Luiz matou porque Iraci queria uma definição dele sobre a relação dos dois. E até hoje, as duas famílias não conseguem explicar como tudo aconteceu. Por que ele fez isso? É o que eu também me pergunto. Não dá pra entender, pelo que eu também conheci ele. Ele não era um cara má, ele era um cara bacana, um cara que tinha sentimentos. Eu não entendo até hoje, nesse momento, tenho coragem de chegar perto dele e perguntar pra ele, José Luiz, por que você fez isso? Não dá pra entender. Você acha que quem ama não mata? Olha, eu acho... não dá pra responder essa pergunta pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, né? É difícil, mas eu acho que quem ama não mata, não. Erasma Claudina de Moraes foi morta no dia 26 de julho com uma facada no pescoço. Ela era a segunda mulher do pedreiro Francisco Ribeiro de Oliveira e foi morta porque Francisco sentiu que ia ser abandonado. Você gostava muito dela? Gostava de verdade. Você pensa nela? Penso muito. E ultimamente eu sinto, e principalmente os dias que eu cheguei aqui, eu fiquei mais louco com a falta dela do que com a minha prisão. Eu fiquei louco. Eu estava em tempo de perder o juízo e pensar que eu não ia ver ela mais. Sente saudade dessa mulher? Eu sinto. Você acha que quem ama não mata? Uns falam que não, outros falam que sim. Mas eu acredito que quem ama é mais fácil matar do que quem não ama. Eu acredito que
Isso. Ela estava segurando no pescoço dela e foi a primeira facada. Esta é a reconstituição do terceiro e último assassinato acontecido aqui num quarto de motel. Foi também o crime mais violento. Eli Palomino da Silva, de 30 anos, passou 10 minutos esfaqueando Sônia Maria de Paula depois de uma briga por motivo fútil. Ela não queria que ele fosse trabalhar em Santos. Eli deu 21 facadas em Sônia Maria. Você gostava muito dela? Não gostava. Ela tinha também paixão por você? Eu não posso confirmar. Não. Tem hora que parecia que sim, tem hora que não. Como é que você, que amava essa mulher, tinha uma verdadeira paixão por essa mulher, foi capaz de dar 21 facadas nela? É porque ela me desprezou. Num ponto, diferente aquela noite, ela tinha me desprezado. Mas você não tinha dito a ela que você amava? Você tinha paixão por ela? Sim, isso aí eu sempre comentava, eu era a todos os momentos. Mesmo assim, você foi capaz de matá-la? Não sei, eu não lembro, assim. Se fosse para fazer isso hoje, eu não faria. Os 3 crimes passionais, supostamente praticados em nome do amor, acabaram mobilizando as mulheres de Ribeirão Preto, que resolveram criar um grupo de defesa contra a violência. Uma das líderes do grupo é a socióloga Mariusa Carvalho de Andrade. Você acha que a paixão, o amor levam à violência? Não, eu acho que a violência é uma saga social, né? É uma doença. Eu acho que quem ama não mata. Eu acho que quem ama abre a pessoa, liberta a pessoa, acarinha a pessoa. O amor não tem nada de violento. O amor não tem nada de violência. O amor é sobretudo carinho, atenção, liberdade, respeito, sabe? Promoção do ser humano. Mas a verdade é que as mulheres também matam, embora o número de casos assim com mulheres seja bem menor. 2 anos atrás, a situação chegou a tal ponto que as mulheres de Minas desencadearam uma grande campanha, protestos e até passeatas contra os sucessivos casos de marido ou amantes que matavam as mulheres. E muitas vezes conseguiam ser absolvidos. Conseguiam se livrar da cadeia com a justificativa de que mataram em defesa da honra. Foi aí que a frase apareceu pela primeira vez. Quem ama, não mata. Uma frase que se espalhou pelos muros de várias cidades e que acabou sendo escolhida para título do seriado exibido pela Rede Globo, mostrando o relacionamento de alguns casais. Um deles, interpretado por Marília Pera e Cláudio Marzo, um homem extremamente machista e uma mulher extremamente submissa. Uma mulher do tipo prendas domésticas, nascida para o lar, de copa, cozinha e cama, como ironizam as feministas. De desentendimento em desentendimento, ele se julga com o direito de ter amantes e de reclamar da administração da casa. E ela, que sonha com o filho, se impacienta cada vez mais com a prepotência do marido. Ele é estéril, não pode ter filhos, mas esconde isso da mulher. Ela só fica sabendo da esterilidade do marido porque ele mesmo confessa depois de saber que já tinha sido traído uma vez durante os dias em que os dois estiveram separados. E fica sabendo mais, que ela fez um aborto clandestino. A crise então chega ao máximo. Ele inconformado com o fato de ter sido traído. Ela revoltada porque só depois de 8 anos de casamento fica sabendo que o marido é estéril. Só mesmo me matando você vai sair daqui. Anda, tira. Tira, vai ser até um alívio. Anda. Tira. Daniel Filho escolheu como desfecho do seriado o assassinato da mulher pelo marido, e não o contrário, isto é, Alice matando Jorge. Em primeiro lugar, Alice, acho que ama. Alice era uma pessoa com amor no coração e com vida. Alice não se prendia a mentiras, era omissa pela história feminina. Ela era oprimida pela história feminina. Ela
tentava renascer, tentava virar uma nova mulher, mas a pressão era grande, então ela mantinha-se na mentira, mantinha-se na missão, não deixando de ser por isso uma grande neurose, uma grande loucura. Mas Jorge, desde o início, omitindo a história da esterilidade, sendo também, eu reconheço que profundamente difícil aos 38 anos chegar e dizer sou estéril depois de ter construído um castelo de sonhos com filhos, tudo previamente armado. Agora, como é que desarma isso? Como ficaria esse macho perante essa fêmea que quer ter um filho e ele, meu Deus, não sendo possível fazer isso, ela vai procurar outro homem? Era complicado para ele também, mas muito mais patológico, mais um psicopata. Alice tinha vida, Alice tinha amor, Alice tinha vontade de realmente construir alguma coisa melhor. Os seus sonhos eram submissos, mais agradáveis. Se nós tivéssemos transformado, então, Alice numa assassina, isso eu acho que não resolveria, na verdade, o histórico, porque o histórico dessa história cotidiana que nós contando casais do nosso cotidiano, que todos nós nos identificamos a cada momento, a cada minuto, essa história então deixaria de ser um cotidiano, porque ela estaria fugindo da estatística, onde os homens matam as mulheres. Marília Pera, que fez no seriado a mulher primeiro submissa, depois rebelde, a mulher que acabou assassinada pelo marido, acha que o final deveria ser diferente. Para mim foi mais fácil imaginar, desde o começo dessas gravações, que não era com um tiro, ou com 2, ou com 5, ou com 10, que Jorge ou Alice iria morrer. Era, simbolicamente, os dois, para mim, mereceriam morrer. Não morrer dessa maneira, morrer da sociedade brasileira, para que novas mulheres mais inteligentes, mais vivas, mais senhoras de si, mais donas do seu nariz, ressuscitassem dessa morte, e para que homens mais inteligentes também, mais abertos, mais generosos, mais gostando de mulher, ressuscitassem dessa morte do Jorge. E por que a sociedade não consegue impedir ou diminuir drasticamente o número de crimes passionais? Euclides Marinho, o autor do seriado Quem Ama Não Mata, tem uma explicação. Não sei se a sociedade tem, como um todo, tem essa capacidade de resolver os crimes de paixão. Eu acho que está mais na mão de cada um se resolver, se conhecer e não deixar chegar que as emoções se descontrolem a esse ponto. Cláudio Marzo, que fez o marido machista, o marido que se sente com o direito de ter amantes, mas não admite a liberação da mulher, acha que as velhas ideias, os velhos modelos de comportamento dificultam o sucesso de qualquer comportamento novo, mais liberado, qualquer abertura de consciência. Ele diz que, na verdade, a maioria das pessoas ainda não está preparada para viver um fato novo, um novo conceito de moral. Hugo Carvana, que fez o marido também machista, aventureiro, mas conviveu com uma mulher mais liberada, uma mulher que cuida do corpo e bota para fora as reações e os sentimentos, dá um conselho. Quem a gente tem dentro de casa, ao nosso lado, não é o nosso inimigo. Não é o algoz que tem que ser morto. Mas é uma companheira, é uma amiga, é a mulher que a gente escolheu para viver e que a gente ama. E que as diferenças, como todas as diferenças, se resolvem falando. Mas falando sem a dominação, sem a voz da violência, sem a voz da imposição. Falando se entendendo, falando abrindo mão, falando reconhecendo que o homem e que a mulher erram como todo ser humano, mas que devem errar juntos e devem juntos superar esse erro para construírem juntos um caminho, que é o caminho do amor. E aqui está a opinião de um homem acostumado a lidar com os conflitos humanos. Um homem que vive de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Um psicanalista que ficou famoso pelas ideias corajosas, inteligentes e modernas a respeito de amor, sexo e relacionamento. A opinião de Eduardo Mascarenhas, que acha que nem sempre os crimes em nome do amor, em nome da paixão, são provocados por traição, como nos casos de um triângulo amoroso. Evidentemente que a nossa crônica policial, na maior parte dos casos, os crimes de paixão são consequência do triângulo. Mas tem um outro tipo de crime que muitas vezes não é consumado. Por exemplo, quando nós estamos dentro de uma relação e que não tem nenhum terceiro,
Mas a gente vê que a relação não ata e não desata. Por um lado, a gente quer se livrar daquela relação, porque a relação já deu o que tinha para dar, ela está gerando muito sofrimento, muitos impasses, ela não se resolve. Mas, por outro lado, a gente gosta da relação, a gente se acostumou à relação, a gente gosta daquela pessoa e não quer se separar. Isso traz uma agonia tremenda dentro da gente, porque a gente, por um lado, quer se separar e, por outro lado, quer ficar. E o ser humano sofre muito com esse tipo de conflito. Então, eu lhes asseguro, telespectadores, que todas as pessoas que estão nos assistindo já devem ter vivido alguma situação semelhante a essa e passou na fantasia, passou rapidamente pela ideia. Que bom seria se o outro desaparecesse de algum jeito. E para pessoas até menos reprimidas, com menos medo das suas próprias fantasias, até que bom seria que o outro morresse.